ligo para a Heloísa no dia seguinte, muito cedo, e eu digo, eu preciso conversar com você. O meu marido estava me pressionando muito. Ou você resolve ou eu vou resolver. Eu falava, calma, porque eu queria fazer do jeito certo, com tranquilidade. Eu sabia que da forma que um homem faz, com o coração que ele tava, não ia ficar bom, né? Sim, E exato. aí, e aí eu falei, confia em mim que eu vou resolver. E ele tava me O teu pressionando. marido é o pai mesmo, o pai da Lívia. Sim, sim, sim. E aí, no dia seguinte, eu ligo pra ela e falo, podemos nos encontrar? Nós nos encontramos no Starbucks. E eu lembro, assim, é uma cena pra mim, eu tava ouvindo ontem, eu recebi o meu primeiro depoimento da polícia. É muito interessante, porque quando eu recebo o primeiro depoimento, eu vejo detalhes de coisas que eu falei, assim, que eu vejo que é muito fresco ainda na minha memória, tudo isso. E aí, eu então vejo ela já vindo muito nervosa, muito tensa, muito trêmula. E aí, quando ela chega, ela diz, olha, a Lívia te contou? Eu falei, me contou tudo, mas eu quero ouvir de você. E aí ela começa a relatar tudo o que havia acontecido, né? Disso que eu relatei aqui já. E ela diz, você sabe que o Marcos nunca entrou no quarto para colocar a chupeta. O Marcos não é esse pai, ele não Aí é já assim. mudou a versão. Ela sabia da verdade. Ela sabia, porque ele contou, ele tentou contar a mesma versão para ela da chupeta. Ela falou: "Você sabe que ele não é assim. Ele não é um pai assim, né, de estar preocupada nem com os próprios filhos, imagina que seria com a minha filha, né?" E aí ela fala pra mim, eu confio 2.000 vezes mais no teu filho. E é nessa hora que ela começa a ter uma crise de choro, pedindo que eu coloque ele na cadeia, que ela não quer que ele chegue perto dos filhos dela. E aí ela fala com uma amiga dela do Brasil. E nesse momento eu ligo pros pastores e eu entendo assim, delegado. No dia seguinte, Eu, você já liga para os de pastores? manhã, sim, de manhã cedo eu já ligo e falo, precisamos conversar com vocês. Mas a minha estratégia nesse momento era que naquele momento em que ela estava contando tudo, eu não podia perder isso. Porque ela era uma testemunha importantíssima no processo. Então, Posso dar uma pausa? Só para esclarecer por que tem que ser logo. isso. E aqui, gente, é muito importante para você que tem filho. Se Deus quiser, em nome de Jesus, não vai acontecer nada. E digam todos aí de casa, eu recebo. Mas, só para vocês entenderem, como eu falei antes aqui, psicologicamente nós estamos diante das falsas memórias. Isso é psiquiatricamente comprovado, tá? Não estou inventando aqui. Inclusive, eu trabalhei em projetos e GTs, grupos de estudo do governo, do estado, buscando melhorias nesses procedimentos, tá? Jurídicos, eu falo. E assim, é muito importante que sejam ouvidos por psicólogos especialistas na área infantil. E lá nos Estados Unidos isso existe, esse apoio é muito melhor, inclusive, que aqui no Brasil. No Paraná, nós temos psicólogos incríveis, investigadores de polícia, psicólogos especialistas nessa área aqui no Nucri, em Curitiba, São José dos Pinhais, diversas outras cidades também aqui do Paraná. E esse modelo, inclusive, foi copiado do norte-americano, tá? Então, assim, busca ouvir o quanto antes a criança por um método que foi desenvolvido psicologicamente e psiquiatricamente falando, com um local sem interferências, para que não haja interferência. E quanto antes se ouvir, melhor. Mais fácil, mais natural vai ser o depoimento, um depoimento não pressionado e não induzido. E que também o tempo da prova é a prova que se esvai, é a prova que se perde, porque a criança começa a sonhar com aquilo e pode confundir o sonho com a realidade. Então, esse depoimento pode ficar prejudicado. E agora, a única coisa que a gente lutou contra nesse primeiro depoimento dela é os traumas, né? Que tem crianças que estão sobre um trauma, que era o caso da Lívia, e ela tinha uma questão da língua, né? Que ela queria falar em português, contar em português. E ele só tinha um tradutor e homem. E isso foi uma barreira muito ruim. Bom, o fato é que eu falei, eu preciso que alguém escute o que ela tá falando, né? Eu preciso ter testemunhas nesse caso. Só que aí isso já na delegacia? Não fomos para a delegacia. Nós estávamos no Starbucks ainda, ok? Nesse momento eu ligo para os pastores e falo, vocês podem me receber? A gente precisa contar algo que aconteceu. Na tentativa de fazer com que eles escutassem o que ela estava contando. Na minha cabeça, naquele momento, eu não pensei sobre privilégio pastoral, eu não pensei nada disso. Eu cometi um erro nesse momento, que eu deveria ter pensado que eu precisava de mais uma testemunha que não fosse do meio, entendeu? Sim.
Esse foi um erro que eu cometi e é importante a gente falar sobre Você isso. não cometeu erro, você não sabia. Não A gente sabia. comete erro quando a gente sabe qual é o caminho e não faz. Aí a gente comete um erro, gente. Então eu Só pensei, para deixar claro, né? Eu não eu sabia pensei disso. assim, eu vou correr para os pastores para eles ouvirem dela antes que ela, de repente, sofra alguma influência por parte dele, que ela mude de ideia, que ela não fale mais. Eu precisava que, além da minha filha como testemunha, eu precisava de mais uma pessoa, né? E aí é quando, então, a gente vai direto pro escritório dos pastores, e aí é quando ela relata tudo que aconteceu da mesma forma, do mesmo jeito. Importante lembrar que nesse momento que a gente levanta para ir para os pastores, é esse momento que ela liga para o pastor Irineu Grubert, por uma ligação de vídeo, e aí é quando ela fala, que eu até fui conferir no meu relatório do meu primeiro depoimento, e eu falo isso pro delegado, que ela fala, Irineu, o Marcos já fez isso com 3 mulheres, mas com uma criança eu não vou perdoar. E aí ali me acendeu uma luz. A própria Heloísa falou isso para você. Falou pro pastor Irineu e eu tava do lado. E aí ela mostra, ó, o Marcos abusou da filha da Aline. É ela que fala isso, não é nem eu. Pro pastor. Nesse momento, eles choram muito, abalada emocionalmente. E aí, o que acontece? A gente vai, então, e eu fico com aquilo na minha cabeça. 3 mulheres, sabe? Aquilo fica me incomodando, assim. Quando a gente chega no escritório pastoral, então ela começa a contar tudo o que aconteceu. E eu lembro, assim, que quando nós chegamos, ela começa a relatar muito tensa, muito nervosa. Os nossos pastores, já o pastor Paulo e a pastora Juliana que nos receberam e foram prontamente nesse sentido de estar lá para nos receber. Então eu lembro de uma fala dele que eu também falo no relatório, que ele diz, alguém tem que parar o Marcos. Ali também me acendeu uma outra luz. Falei, parar por quê? A gente só para alguém que está em movimento. Eu até questiono ele depois de uma semana. O que o senhor quis dizer com isso? Ele, eu falei meio na hora sem pensar. Nesse momento que ela está relatando e contando tudo o que aconteceu, eu questiono ela. Eu falo, por que você falou de 3 mulheres? Quem são as 3 mulheres? Sobre o que você estava falando. Aline, deixa eu só te fazer uma pergunta. O nome do pastor que você comentou, ele é parente do Marcos? Hoje tá que tá, né? Não, Ana? Olha só. Não. Não é Voltou. parente, não. E aí, o que acontece? Tem o mesmo sobrenome, né? Quem? Pois é. O pastor que você foi falar é Grubert? Não. Subirá. Tá, fechou. É outro. Ele era pastor do Marcos. Nós, os pastores, a gente era da mesma pastor de vocês. O pai entendi. do Marcos Grubel, que é pastor, né? Isso, Irineu Grubert, exatamente. Irineu Grubert. Da mesma congregação. Não, ele é outra congregação em Itajaí, mas eles têm uma relação forte, né? Bom, o fato é que eles, nesse mesmo momento, a pastora Juliana já entra em contato, né, com a Fundação Hope and Justice para saber qual era o caminho. Eu lembro, assim, que naquele momento, eu lembro de eu falar para o pastor Paulo, eu tenho medo, eu preciso saber qual é o caminho certo. Eu pensei assim, eu tô indo contra um cidadão americano. O que eu preciso ter para apresentar essa denúncia contra ele? Eu não corro risco, né, com a imigração, o que acontece? Eu fiquei assim. E aí a pastora Juliana falou, Aline, calma, vamos ligar para a Hope, e a Hope vai dar todo esse suporte pra gente nesse sentido. E aí a gente ligou e a Hope prontamente, a Ana Lázaro, né, com a equipe dela, deram todo o suporte pra gente e explicaram qual era o próximo passo. Mas nesse momento eles recolhem o depoimento meu, depoimento da Heloísa e o depoimento dos pastores. Quantos dias depois? Não, tudo isso no dia seguinte, delegada. Tudo isso no dia seguinte? Tudo no dia seguinte. Foi um dia inteiro só pra isso, ok? Então tá aí, gente. Você vê a importância. Então, a pessoa disse assim, por que você demorou tanto tempo? Não foi tanto tempo. Demorei Foi no zero. dia seguinte, só esclarecendo, né? É. O pessoal disse, você demorou, né? Não, foi no dia seguinte, não, tá correto. Eu só queria fazer as coisas do jeito certo e eu precisava de testemunhas que ouvissem o que a Heloísa estava contando. Quando ela faz o depoimento na fundação, já me dá um pouquinho mais de tranquilidade. Eu falei, mesmo que ela volte atrás, a gente já tem uma prova, né? Aí... E Aline, só fazendo uma pergunta, tem pessoal perguntando aqui, quando a Heloísa ligou, ela ligou
pai do Marcos. Esse Irineu é o pai dele, que fala que essa pessoa que falou, alguém tem que parar o Marcos? Não. Quem falou isso foi o pastor Paulo Subirá quando a gente chegou no escritório. Tá. Ou Ok? seja, ele falou, já tínhamos ciência de outros casos, Mas mas eu ele só fui falou parar se pra eram pensar vítimas crianças Não, ou não. não Ele foi não falado falou sobre isso, nada. não. Ele só disse, temos que parar o Marcos. Ou Sim. seja, dando a entender que já haviam outras vítimas, mas não necessariamente infantil. Não, ele não entrou, ele não. Depois eu tentei abordá-lo ele sobre isso e ele não me esclareceu. Tá. Bom, o fato é que quando eu questiono até nesse momento a Heloísa, quem são essas 3 mulheres? Ela fala, eu não quero falar sobre isso, até porque uma delas nem sabe o que aconteceu. Isso me deixou assim muito angustiada. E ela diz assim, ela fala o nome, eu não vou mencionar aqui, ela fala o nome dessa pessoa e ela diz, só que ela não sabe o que aconteceu. Naquele momento, como ela estava muito tensa e nervosa, eu falei, depois eu abordo ela de novo com esse assunto. Hoje eu penso que eu deveria ter ido mais profundo naquele momento, mas eu não queria causar uma desistência dela. Eu ficava com medo, delegada, de qualquer momento ela levantar e falar, não quero mais saber de nada, não vou falar mais nada, entendeu? Exato, claro, porque ela estava na tensa. casa, ela que sabe. Sim, e eu queria que ela fizesse depoimento na polícia, é isso que eu precisava, né? Então, nesse momento que a gente é atendido pela Hope, a gente termina todo esse atendimento, essa situação, meu esposo ali o tempo todo junto com a gente, muito tenso, muito nervoso e tal. A gente, então, eles me dão um número para eu ligar na hotline para fazer a denúncia. Quando eu ligo na hotline, eles recolhem todo o depoimento e eu já acordo vamos lá. O abuso aconteceu de sábado para domingo. Domingo eu pego a Lívia às 4 da tarde, entrevisto ela a noite inteira. Isso é muito importante, essa linha do tempo. Segunda de manhã, às 9, 10 horas, eu já encontro a Heloísa. Nós vamos para o escritório pastoral, ok? Passamos o dia lá com o pastor Paulo e Juliana, quase que todo dia. Fazemos essas denúncias online, não saímos de lá. Pastores ajudaram você? Nesse primeiro momento, sim. Nesse primeiro momento ajudaram, ligaram para a polícia? Não, junto com você? A polícia não foi envolvida. A gente ligou para a fundação para entender o processo. Aí a fundação me dá o número da hotline, eu vou para casa, Heloísa vai para casa com as crianças e então quando eu chego em casa mais ou menos 6 ou 7 da noite eu ligo para a hotline fazendo a denúncia formal. Nesse momento eu faço a denúncia formal, é coletado todas as informações e eu já acordo na terça de manhã com o investigador na minha porta. Querendo ver a Lívia, tirando fotos, fazendo relatórios e tudo assim. Eles foram muito rápidos. Sim. Que top! Nesse momento, ele foi na minha casa. Nesse momento, ele então... Ele pede para que eu, meu esposo e minha filha, eu ligo para o meu esposo e digo, venha para casa. E a gente vai, então, para o escritório do DCF, que é o Departamento de Crianças e Famílias, que é quem inicia esse processo de investigação. Quando eu chego lá, a polícia já está lá para recolher o nosso depoimento. Então, a gente chega lá, eu conto toda a história com uma tradutora em português, a gente é ouvido ali e tudo mais, e a Lívia fica numa sala preparada para ela, já eles têm todo um ambiente preparado, e aí eles falam, a gente vai iniciar o caso. E nesse momento ele liga para a Heloísa falando, eu preciso ouvir o seu depoimento. E aí ela fala, não, eu vou colaborar, só que hoje eu não posso porque eu estou aqui trocando a fechadura da minha casa para que o Marcos não tenha acesso mais à nossa casa. E era real isso? Era real, que o próprio pastor confirmou que ele mesmo ajudou nesse processo aí dele sair de casa e tudo mais. Aí ela é acompanhada com a pastora Juliana no dia seguinte para dar esse depoimento. Quando ela dá esse depoimento fica gravado. Eu não tenho acesso porque é segredo de justiça, mas ela dá o depoimento dela e, segundo a pastora Juliana, ela é muito contundente em tudo que ela conta. Então, a gente encerra ali o nosso processo junto ao DCF. Então, eu sou, então, conheço, né, a nossa detetive do caso. Essa detetive, ela, então, seria a pessoa que iria colher os depoimentos que a gente chama
como os depoimentos, aqueles depoimentos que a gente vê na TV com salinha, câmera, que levanta a mão e tal, que é o que vale real para o processo. Sim, Só que oficial. Oficial. Só que ela tá em processo de gravidez e ela se ausenta. E nesse período já me dá um desespero, porque a gente perde ali em torno de 30 dias, porque não é assign, como que fala? Como não foi enviado o caso para uma pessoa tem que assinar o novo detetive. Como é que fala, delegada, quando você vai receber um novo caso? Designado. Aqui designado, é uma palavra aqui também. Ó, Tayla, sim, ela tá dizendo que os pastores, o Subirá, deu o suporte, sim, tá? Só para deixar claro, né? A Tayla comentando que a Alcance fez uma nota que os pastores deram apoio quando Calma você que eu pediu. vou explicar sobre isso. É importante a gente entender todo o processo. Tá. E Aline, só complementando, a Heloísa que mandou o Marcos para fora de casa quando ela estava trocando fechadura, ela comentou com você, ó, eu estou me separando dele porque eu não admito mais isso, enfim? Na hora. Imediatamente. Ela imediatamente. Comentou com você isso? Sempre. Sim, ela já falou que iria fazer isso. O tempo todo ela pediu ajuda dos pastores para fazer isso. O fato é que quando a gente... Então, aí entra um novo detetive no caso e ele fala, agora eu vou começar os depoimentos. E aí ele liga para mim e diz, ó, eu vou colher o seu depoimento da Heloísa na sexta-feira. E até ali, 30 dias do caso, eu tinha contatos diários com ela. Diários, assim. Dando suporte, ela muito emocionada, sempre chorando, pedindo meu apoio, né? Que eu era uma pessoa importante para ela e em todo esse processo. Bom, o fato é que numa quinta-feira eu não consigo mais falar com ela e o depoimento é na sexta e eu peço a ajuda da pastora Juliana para isso. A pastora entra em contato com ela, não sei, ela não tá me atendendo e avisa que o depoimento é sexta. E aí é quando eu tenho a surpresa da pastora me falando, olha, Aline, ela disse que ela não vai, que ela procurou um advogado para representar ela. Eu quase caio dura, delegado. Eu fico assim em choque. Pastora Juliana também, eu percebo que ela fica muito assim transtornada com aquilo. E aí eu falo, poxa, até a pastora Juliana tinha até combinado de nos acompanhar nesse processo. Quando chega no momento de depor, eu até pensei que a pastora Juliana ia me acompanhar mesmo sem a Heloísa aí. E aí é nesse momento que eu não consigo falar com a pastora Juliana e eu acabo indo sozinha mesmo, ela não me acompanha. E eu até depois, eu pensei que você ia comigo e tal. Bom, quando a Heloísa não depõe, ela já anuncia que ela não está mais disposta a falar sobre o caso. Ela não está mais disposta a colaborar com o caso, né? Na fase policial, ela falou. Não, é a fase do DCF. A investigação preliminar. Paralela. Investigação preliminar aqui no Brasil. Entendi. Aí ela falou, mas na oficial, lá na polícia, ela não quis mais falar. E os pastores daí também não te apoiaram mais. Então, é muito forte falar não apoiaram mais e é bom até essa oportunidade para eu deixar claro o que aconteceu. Existe uma questão, eu gosto de tomar muito cuidado para falar sobre isso. Eu sei que a Heloísa tinha uma relação de muitos anos com eles, tinha, né, uma questão ali de uma relação familiar e tudo mais, mas quando eu soube que foi enviada uma pessoa de Curitiba, onde a Alcance paga todos os custos para ficar 15 dias ali com a Heloísa, eu senti que soube que, né, o pastor auxiliou em desmarcar agendas, em fazer coisas, aquilo me gerou, eu falei, peraí, será que, né... Eu fiquei me sentindo assim, até que nesse momento eu peço para os meus pastores lá da comunidade AME me darem suporte emocional. Eu queria ter a certeza de que eu estava sendo orientada com todo equilíbrio. Eu fiquei um pouco insegura, realmente. E eu informo o pastor Paulo e Juliana que eu estava começando a ter o apoio dos pastores, né, Marcelo e Ana, e eles entenderam isso e falaram que ótimo, é bom porque, né, nos ajuda a todo esse processo. Mas o que me causou um choque muito grande é quando eu recebo uma ligação de uma amiga muito íntima da Heloísa, dizendo que a Heloísa ligou para ela e contou que ele havia confessado o crime já. Tanto para ela como para os pastores. E para uma pessoa da igreja de Curitiba, que ela também tinha confirmado com essa pessoa da igreja de Curitiba que havia sido confessado. Né? Gente, aqui são testemunhas indiretas, que não viram, não estavam presentes, mas ouviram. Quem ouviu estava presente.
Foi, então, testemunha indireta, também chamada fiduciária. Quando eu... Então, aquilo me incomoda muito. Eu falo, como assim? Ela até chega, a Heloísa, chega até a dar detalhes de como o pastor reagiu, muito indignado com aquela situação, né? Dele estar confessando, ou dele falando, a gente não sabe exatamente o que ele confessou. Foi quando, então, acontece aquele áudio que se tornou público, né? Que eu acabei ouvindo ele, foi jogado na mídia, quando fala que a pastora Juliana fala no áudio comigo, né? Ele falou, ele confessou, e a gente disse para ele procurar ajuda, porque daí não é mais com a gente. Aquilo, eu tentei, desde aquele momento em que ela diz isso para mim, essa foi uma conversa, assim, lá em maio, talvez. Eu não falei para ninguém, eu fiquei com aquilo, conversei com a minha líder de célula, falei, ó, parece que tá aqui, ó, parece que os pastores ouviram ele confessar e tal, a gente precisa que eles vão à polícia dar esse depoimento. E é onde a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazerem eles irem à polícia, então a gente tem aí o relato do próprio detetive do caso dizendo que tem dificuldade de falar com eles, que eles não atendem, mensagens, não têm acesso, é toda uma situação mais difícil. E aí a gente tem algumas conversas com eles. Olha, por favor, é importante o depoimento de vocês. É importante que vocês falem o que vocês sabem pro caso e tal, e tal, e tal, e tal. E aí chega um momento em que o delegado diz, Aline, eu não posso mais insistir. E aí, então, ele diz para os pastores, não, tá tudo bem, que daí eles têm advogado e tal. Isso já estamos falando de 3 meses, tá? Quando... Que coisa. Quando a gente... então, aí entra numa fase... Aqui no Brasil, se negasse... Tá? Só para vocês entenderem. Testemunha do crime que se nega, o delegado faz um pedido judicial para condução coercitiva da testemunha. Alguns doutrinadores entendem que nem é preciso decisão judicial, que o próprio delegado pode emitir esse mandado de condução coercitiva. Só para vocês entenderem. Disseram pra gente que não iam falar, mas houve essa dificuldade, sabe assim? A gente tá olhando, a gente tá esperando, a gente foi em Curitiba conversar com o Luciano, a gente tá esperando o advogado dar o ok e tal. Então existiu assim, eu falava assim, gente, aonde tem uma criança que precisa dar um depoimento, é importante a gente correr, a gente tem pressa que o processo seja rápido para que eu possa começar a orar a Deus e dizer, Deus, apague tudo da mente dela. Porque eu lembro, delegada, é muito incoerente, vinha pastores e missionários e pessoas orar, intercessores na cabecinha da Lívia, Senhor, apague tudo da memória dela. Eu dizia, não, Deus, não apague, porque ainda não pode apagar. Ela ainda tem que depor. Verdade. É muito incoerente. Ainda precisa haver a justiça humana. E a própria Bíblia traz muito isso. Nossos pastores, o bispo Rafael Querido e a bispa de Querido, eles trazem muito isso. A justiça do homem tem que ser feita, a justiça da terra, a justiça das leis terrenas. A justiça com Deus é uma outra justiça que vai haver, sim, a prestação de contas. Então, é muito importante nós trazermos essa situação. Ninguém aqui está indo contra uma igreja, contra a fé. Como já disse antes, a igreja é algo que está dentro de nós. Muitas pessoas aqui questionando que a Aline não foi imediatamente. Ela foi no dia seguinte, ela soube de tarde, num domingo à tarde, num sábado à tarde, e no domingo à tarde, na segunda, junto com os pastores, ela acionou a polícia. Então não deu nem 24 horas do tempo que ela sabia. Tanto é que foram preservadas as perícias médicas por causa da forma rápida que ela agiu. É isso? Exato. A polícia foi acionada às 6 horas de segunda-feira, 6 ou 7 horas que eu abri o chamado da minha casa para eles. E aí o fato é que quando aí a gente tem aí o delegado fala assim, o detetive, vamos esperar os laboratórios. Os laboratórios demoraram muito tempo. Nesse período ela estava em processo de terapia e é onde ela começa a ser tratada. A gente só para você entender, delegada, a gente passa por um processo como pais que a gente é instruído sobre o que podemos ou não falar com Lívia para a gente tentar preservar o máximo possível o depoimento dela, o mais limpo possível, que eles chamam que é sem interferência, como você havia explicado. Porque ela seria submetida a uma nova entrevista e eu queria, como eu já sabia que ela estava completamente pronta para falar e que eu não precisava, a gente nem falava sobre esse assunto, a gente só sabia administrar quando ela com uma demanda.
quando ela vinha falar alguma coisa, né? E aí, o que que acontece? Quando troca o detetive de novo, a gente ainda não tem o resultado, a gente só tem o resultado assim, ó. Tem material humano adulto na camiseta, mas não sabemos de quem é, vamos solicitar o DNA. Detalhe, né, Aline, que você guardou o pijaminha que ela estava usando no sábado à noite, num saco plástico, para poder levar no laboratório. Isso é muito importante também, né? Recolheu no dia seguinte, tá? A evidência. No dia seguinte já foi recolhido. E aí, quando entra a nova delegada, a nova detetive, se não me engano, acho que ela é colombiana. Ela veio com, assim, muito desejo de justiça. Ela leu aquela situação toda, ela ficou, não, Aline, a gente precisa fazer algo urgente. E aí é quando eu relato... Eu tô me imaginando recebendo essa investigação. Eu que trabalhei quase 3 anos com crianças estupradas, quantas eu vi nessa situação, ou até com maior dano para a criança. E é assim, é muito revoltante. E não tem como você ficar fria. Ao contrário, a cada ano que você trabalha com esse tipo de investigação, o emocional da sua alma passa a ser marcado. Eu falo isso do meu espírito. Meu espírito tem cicatrizes, Aline. Já comentei aqui em outras lives. Tem cicatrizes por ter vivido indiretamente através das crianças estupradas. Por favor, pode continuar, senão só eu falo. Foi então que nesse momento ela me chama para conversar e ela fala, pelo amor de Deus, nós já temos tudo que nós precisamos para dar entrada no processo na corte. Então a gente não precisa esperar de DNA nenhum. Nesse momento ele já tinha sido obrigado a entregar o DNA dele. Sim. E eu falei, gente, eles obrigam aí, né? Obrigar. Aqui eles não podem obrigar, por causa de uma regra que se chama nemo tenetur se detegere, que significa ninguém pode fazer prova contra si. Nos Estados Unidos é obrigado a dar. Obrigado. No Brasil, lei falha, não é obrigado a dar porcaria nenhuma. Não. Por favor. E aí ela fala, não, eu não vou esperar. Daí eu comento com ela, detetive, não seria bom ouvir os pastores? Porque eu tava com aquilo assim, né? Se eles ouviram, se confessou, o que confessou, o que falou, eu queria que eles dissessem, né? E aí ela fala, não, eu vou chamá-lo sim. E aí ali começa mais uma situação. A gente tem que esperar ali em torno de mais 1 ou 2 meses, talvez, para eles. E eu e o meu marido, assim, pastor, é importante vocês falarem, pastor, vão falar. E eles, não, a gente tá esperando o ok do advogado. Eu falei, mas vocês já não tinham um ok lá atrás? Por que tem que esperar de novo? E a gente desesperado, porque a gente queria que ela, antes de fechar o caso, ouvisse. Eu queria dar a oportunidade deles falarem o que eles sabiam. Sim. Eu acho, delegada, desculpa talvez, a minha frustração, mas eu pensava assim, eles tinham que ser os primeiros a procurar a polícia lá atrás para falar. Esperar 3 meses. Cortar pela raiz. Essa foi, né? O problema, vamos cortar na raiz o problema. Não vamos deixar frutiferar isso daí. Essa foi a minha única questão. E eu lembro, assim, de eu escrever, às vezes eu tava tensa, nervosa, e eu mandava mensagem, pastora, por favor, olha, é urgente. Na segunda, ela me respondia na sexta. Tipo, eu falava, poxa, será que tem alguma outra situação na igreja que seja mais importante do que o que eu tô vivendo? Eu ficava realmente frustrada. Eu até tinha uma líder que eu falava pra ela, olha, ela calma, respira, eu vou falar com ela pra ela te chamar e tal. Então, eu tinha um pouquinho essa dificuldade. A gente pedia, às vezes, olha, a gente quer falar com vocês, vocês podem vir na nossa casa? A gente chamou isso várias vezes, eles não vieram. A gente sentia que tinha uma questão, assim. Eu quero deixar claro, assim, que eu amo a vida deles, mas eu acho que houve falhas durante esse processo, delegado. Houve omissão, né? Muita omissão também. Muita processo dentro da tua igreja e pelos pastores primeiros e pelos segundos pastores. Eu lembro de uma questão, assim, de um fim de culto, quando era o momento que a gente encontrava com eles, que eu falei assim, como é que tá em relação à igreja? Eu lembro dele dizer assim, ó, já vieram me perguntar e eu disse, não posso falar nada. Vamos esperar a justiça. E aí aquilo me incomodava. Eu falava assim, mas ele sabe do que aconteceu. Será que não era hora de se posicionar? Olha, tudo indica que de fato aconteceu, mas vamos esperar. É um outro posicionamento. Porque quando você... Aline, nesse período, né, que... Parece... Oi? Nesse período, Aline, desculpa, com relação à igreja, você continuou frequentando? Ela continuou frequentando? Como é que foi essa questão? Ela rompeu
rompeu com a igreja naquele momento que ela deixa de depor, um entendimento que eu tenho, eu até tive essa conversa com a pastora, os pastores provavelmente questionaram ela do posicionamento contrário do que ela havia prometido fazer. Eu lembro que a pastora Ana chega a falar, Aline, ela prometeu para você que ela ficaria com você até o fim. Então você tem o direito de cobrar isso dela. Eu acredito que eles cobraram o posicionamento dela e foi onde ali houve esse rompimento entre a Heloísa e os pastores, né? Mas eu percebo que eles queriam que ela se posicionasse, mas eles propriamente preferiram ficar neutro na situação, né? O Marcos estava preso? Ele já tinha sido preso ou não? Não, ele só foi preso agora, esse ano. Isso tudo aconteceu, né, já março, né, desse ano, abril, quando eles foram depor a primeira vez. Então, gente, só para deixar claro aqui o pessoal perguntando, a live vai ficar salva, tá? Aqui no meu Instagram ficará salva, vocês podem rever e repassar depois, sem problema nenhum. Só respondendo aqui o questionário. Não precisam sair correndo gravar. Vai ficar salva aqui. Nós queremos que quanto mais pessoas vejam a versão da mãe da criança, é muito importante. Para que você saiba que nem sempre as coisas parecem ser aquilo que são aquilo que parecem ser. Desculpe, Aline, pode continuar, por favor. A gente estava muito abalado, assim, a gente de fato não se sentiu completamente abraçado. Isso é o que está no meu coração. Muitas tentativas de ter um tempo com eles, muitas tentativas de recebê-los na nossa casa, para ter... Gente, eu entendo que se numa igreja a gente tem uma família que teve uma situação que passou contra a família de dentro da igreja, eu acho que tem que ter. Por mais que eu tenha o pastor Marcelo e Ana acompanhando de forma espiritual, eu acho que né? Então a gente começou a sentir. Eu lembro que a gente ficou às vezes 1, 2 meses, a gente esperava às vezes 2, 3 semanas para conseguir um horário. A gente se encontrou durante todo esse ano, acho que 2 vezes, 3 vezes pessoalmente, né? E a gente teve acho que 3 ou 4 conversas online. Eu acho que é pouco para esse processo, mas eu também entendo. Eles pensaram, eles estão sendo acompanhados. Mas a gente pediu essa intimidade várias vezes e a gente não teve resposta. O que aconteceu, a gente não é que não teve resposta, a gente não foi, como é que fala? A nossa expectativa não foi medida nesse sentido. Sim. Mas a gente ficou firme na igreja porque a gente entendia que a gente tinha que estar lá, que a gente precisava do apoio deles nesse processo. E a gente tinha a esperança de que eles fossem até a polícia falar a verdade sobre o que eles sabiam, né? Bom, o fato é que quando eles vão até a polícia, dão depoimento, a gente está sempre em comunicação, a delegada não pode me falar, a detetive não pode me falar o que foi dito lá. Então, esse caso segue para a corte. Eu não fico sabendo. Quando eu vou, então, agora com o advogado de Estado para saber como o caso seguiria para o julgamento, ele entrevista a Lívia de novo, né? Tem todo esse processo. Ele fala da entrevista dela, que foi muito bem e tal. E aí ele vem e me dá a notícia que o DNA deu positivo. Caro Marcos. Para o sêmen? Não, pode falar sêmen. É material humano adulto. DNA humano adulto. Material... Então, não consta, porque, veja bem, gente, DNA de humano adulto pode ser do cabelo, pode ser da excreção, saliva. Não disse qual era a fonte do DNA? Não. Entendi. Fala excreção, fala alguma coisa assim, material humano adulto de um homem e agora chamado Marcos. Foi isso que ele disse para nós. Na camisetinha do pijama da criança. Gente, isso é prova técnica. Prova técnica. Aqui no Paraná é realizado pela Polícia Científica do Paraná. São 4 polícias aqui no Paraná, estaduais. Civil, que investiga, militar, ostensiva de rua, Polícia Científica, que faz as perícias, que trabalha junto com a Polícia Civil, e a Polícia Penal, que cuida dos presos. Só para vocês terem noção, é uma prova técnica. No Brasil, só com essa prova já poderia ser condenado. Por favor. E aí a gente... então, ele diz, 2 semanas... Eu só pulei a parte de quando ele é preso, né? Aí, quando eles dão um depoimento, um dia ela me liga, me chama lá e ela diz, Aline, por favor, eu preciso que você venha até a polícia. 3 da tarde, eu estava trabalhando em Ocala, uma cidade a 2 horas daqui, corro para o departamento de polícia. Quando eu chego lá, eu encontro a detetive muito emocionada. Aline, nós fizemos justiça pela sua filha, ele foi preso e nós conseguimos enquadrá-lo num crime capital.
Eu chorei, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, Deus tá fazendo Nossa. justiça. Ela me mostrou, eu nem acreditava que podia ser enquadrado no crime capital, que é o crime mais... E eu lembro dela dizer assim, ó, ele provavelmente não verá mais a rua. E eu falei, Jesus, a justiça foi feita. Quando a gente foi conhecer o advogado de Estado, que então muda de... É que nem no Brasil, né, delegada? Sai da polícia e vai para o Ministério Público, né? Para procurar. Isso. Aí eu conheço Procuradoria ele, denunciou. eu acho ele muito frio, ele não se envolveu comigo no caso. Eu tentei falar assim para ele, olha, vai iniciar a investigação para a corte, para o julgamento. Você precisa da minha ajuda para ver se tem todas as provas. Ele não, porque o advogado de Estado, ele trabalha em conjunto com a família, porque ele está o quê? Acusando e defendendo a família. Então, eu queria fazer parte desse processo, eu queria ter certeza que ele tinha todas as provas, que ele tinha acesso a todos os depoimentos, eu queria que ele tivesse acesso ao depoimento da Heloísa gravado no CPD, né, no dia seguinte do abuso. Eu queria ter a certeza de que ele tinha todo o material. Ele falou, fique tranquila que eu tenho tudo. Você não precisa que eu cheque com você, eu tô aqui para isso. Não preciso, tá tudo bem e tal. Ok, quando a gente então decide fazer uma viagem com a Lívia, como assim, entenda, não é comemoração que ele está preso, não é sobre isso. É um novo tempo de família, a gente vai poder voltar a viver a nossa vida. Era aniversário da Lívia, era um novo ciclo se iniciando e a gente sai em viagem para 4 dias fora com a Lívia, para curtir a Lívia, para poder se entregar. Nós fizemos um combinado, não vamos falar sobre isso na viagem. No segundo dia de viagem, eu recebo a ligação do promotor de forma muito fria. Ele diz assim, estou te ligando apenas para te informar que eu estou encerrando o caso. Oi? Eu estou encerrando o caso, não temos provas suficientes. E eu estou te falando que o Marcos está livre. Eu falei, assim, de uma forma assim, que não se fala com uma vítima, com uma mãe de uma vítima, sabe? E eu disse, Aí eu lembro que eu perguntei assim, você entrevistou os pastores? Ele disse sim, e eles não têm nada a acrescentar. Não tem nada que acrescente no processo. Falei, peraí. Aquilo me causou um transtorno e ele disse assim, é isso que eu tenho para te falar, se você quiser você segue com o civil. Ali eu fiquei transtornada, liguei para a fundação, liguei para todo mundo, né? E aquilo é quase como se tivesse acabado com a nossa vida, né? Aqui a gente ficou transtornada e ainda ele disse assim, ó, e a sua medida protetiva também cai junto com o processo. Tipo assim, eu falei, oi? Fiquei assustada. Nossa, aqui no Brasil não seria tão fácil assim arquivar um processo. Assim, desse jeito. Aí eu disse, mas doutor, 2 juízes já negaram fiança para ele dizendo que o crime era capital. Como assim? Temos DNA. Não temos provas suficientes, foi isso que nós decidimos. Quando eu chego em Curitiba, que eu começo então aquele desespero de tentar entender se tem como voltar atrás, se tem como... Eu começo a receber muitas pessoas me mandando a foto do Tom Filter, que é esse advogado, falando, você tem que procurar ele é o cara, ele vai te ajudar e tal, e tal, e tal. Só que eu tô naquele momento tão conturbado, a gente tava passando por um furacão, delegado, assim, tentando entender, né? É nesse momento, então, que o Tom Filter, através de uma advogada parceira, entra em contato comigo pedindo para eu ir até o escritório. Sabe quando parece que lá no fim do túnel acende uma luz, né? E eu falei, eu vou lá. Quando eu chego lá, é ele com toda a equipe na mesa, me dando todo o suporte. E ele diz pra mim, Aline, ele foi muito honesto comigo. Ele está concorrendo ao cargo desse promotor que negou. Que lá os promotores são eleitos, gente, pela população. Aqui não. Aqui são concursados, fazem concurso público. Aí ele disse, eu tenho um interesse pessoal no seu caso. Eu estou concorrendo ao cargo dessa pessoa que não aceitou o seu caso e eu preciso provar, eu preciso mostrar a relevância do teu caso, vai trazer o apoio da comunidade brasileira, é o que eu preciso nesse momento e eu quero fazer justiça pela sua filha. E então ali nesse momento nós começamos a trazer todas as provas, começamos a trazer tudo na mesa e antes dele fazer eu assinar o contrato com ele, isso é importante deixar claro, ele faz uma ligação ele tem muito acesso, né? Então ele confirma, porque como a gente não tinha documento falando de DNA, de nada, porque tudo isso é privado, ele confirma que realmente existe esse DNA e é quando ele faz aquele pronunciamento oficial que todo mundo já teve acesso, que é onde ele diz, tem DNA na roupa da criança e tem uma vítima no Brasil que não pode ser negligenciada.
Exatamente isso, gente. Inclusive, eu já falei com os familiares dessa vítima no Brasil e vamos ver se ela aceita participar aqui do Você Vítima, o que fazer. Você sabe que a prisão do Marcos é que encorajou ela a falar, né? A prisão do Marcos, ela falou, Aline, eu fiquei calada por muitos anos e quando eu vi a justiça sendo feita através da vida da sua filha, eu me encorajei a falar. Meu Deus. E aqui a gente começa agora, então, delegado, uma nova luta para reapresentar o caso na corte, levantando as testemunhas, as provas e tudo. Eu volto a falar, amo a igreja como um todo, amo as pessoas que estão em Cristo. A luta não é contra pessoas, a luta não é contra o pastor Luiz Hermínio, a luta não é contra o pastor Paulo e Juliana. Eu quero deixar isso muito claro. Eu só quero pessoas envolvidas, que elas possam falar o que elas sabem, que elas possam colaborar com o caso, né? É muito importante que todo mundo colabore com aquilo que sabe. Eu tenho recebido tantas pessoas falando, Aline, eu quero ajudar, eu quero falar, eu quero fazer. E então esse é o momento, né? A gente tem uma testemunha muito forte no Brasil, que também vai ser ouvida. A gente tem até essa questão dessa mulher que veio de Curitiba, né? Que ela cuidou da mesma vítima lá, e depois ela mesma que foi enviada para cuidar da Heloísa aqui, né? Então, todas essas pessoas precisam falar o que de fato aconteceu. Aline, né? Comentaram aqui com relação à babá que trabalhava na casa da Heloísa. Você tem alguma coisa, algum comentário sobre isso? Você conhecia essa babá? Ela também já sabia desse? Conheci, mas eu acho que é irrelevante, não vai trazer nenhuma informação para o caso. Não acho. Eu já passei até para advogado do Brasil, mas eu agradeço as pessoas que querem ajudar, que trazem informações, mas essa babá, ela não acredito que não tenha nada a acrescentar. Aline, me diz uma coisa, essa vítima do Brasil confirma a idade para mim? Ela tá hoje, acho que com 40, né? Ela tinha 24 para 25 quando o caso aconteceu. Era adulta e isso já tem mais de 20 anos. Não, isso... Mas ela decidiu falar só agora porque também envolvia a igreja. Vamos ver se ela vem falar com a gente aqui. Aviso vocês, vão acompanhando o nosso programa toda quinta às 10. Gente, é muito importante falar isso, que quando aconteceu o caso, até a própria família do Marcos me mandou mensagem falando que estavam realmente completamente... a Josiane tá aqui na live, gente. Ó. Tá. Ela tá comentando aqui, eu tinha 25 quando aconteceu. Anos quando aconteceu. Tenho 39. Olha, Josi, se você quiser vir trazer, nós podemos receber você, esclarecer essa situação, porque assim, ó, nós não estamos aqui acusando ninguém. Existe uma investigação e um processo em andamento nos Estados Unidos. Eu, como delegada de polícia, tenho a obrigação moral e também como propósito de vida de trazer esta proteção dentro daquilo que é possível, evitando novos crimes desse tipo. E, em especial, que os crimes que já ocorreram sejam revelados. Eu sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa evangélica, e é assim que nossos pastores e nossos bispos, nosso casal de bispo, informa para mim e para o meu marido, que também é delegado de polícia, hoje deputado estadual Tito Barrichello, para que a gente haja, tá? Só para deixar claro aqui. Delegada, é muito importante falar o seguinte, as pessoas não entendem o que acontece na cabeça de uma vítima, ainda mais como a Josi, que era uma menina extremamente humilde, lá de Contagem, que veio para trabalhar com uma cantora famosa. A Josi era uma menina muito inocente, eu não tô falando isso por... Tá? A Josi tá aqui, gente. A gente tem mais, ela tem tantas testemunhas, delegada, você não tem noção. Quando a Hope... Caroline, só um minutinho, Aline. Caroline, a gente entra em contato com você, manda uma mensagem depois no direct e a gente pode ouvir você, com certeza. Esse programa é para trazer a história de vítimas e o que fazer, e o ponto jurídico, o ponto emocional, como foi o apoio, para a gente revelar os defeitos, inclusive eventuais instituições aqui do Paraná. E alertando a todos, né, Tati? Alertando todos para ficarem sempre alertas do que pode acontecer também com a gente, na família da gente, né? Exatamente. Gente, quando a gente recebeu a denúncia da Josi na fundação,
A fundação é uma instituição muito séria. Ela faz todo um levantamento, delegada, antes de representar uma vítima. Ela precisa ter provas contundentes ou testemunhas para que ela não entra, vamos dizer assim, ela não entra para perder. Ela não entra assim, ó, essa pessoa foi uma vítima e se expõe publicamente. Então, foi levantado testemunhas, no caso da Josi, que contam o que aconteceu, contam da conversa com ela em relação com a Heloísa no momento após o abuso. Conta tudo. Então, ela tem aquele comentário lá atrás, talvez, né? Aquele comentário que a Heloísa fez. Ele já fez isso com 3 mulheres. É possível que a Josi tenha sido uma dessas mulheres que ela disse lá atrás para você e na frente dos pastores. Não, é possível, com certeza que ela é uma. A Josi é uma, aí essa outra que ela disse que não sabe o que aconteceu com ela é outra, e teria mais uma que eu não sei quem é. Que nós já tentamos entender quem poderia ser, mas a gente não descobriu. Inclusive aqui, a Josi a Josi era uma moça evangélica, virgem, se guardando para o casamento na época que foi abusada aí pelo Marcos Grubel. A gente tem testemunho. Josi, você está convidada para vir trazer essa história, porque nós vamos até o fim sem medo nenhum. Sem medo nenhum, tá? E eu quero Pode vir aqui falar, delegada, sobre a doutora Emanuele, da Delegacia da Mulher, que está cuidando da Josi nesse processo brilhantemente, com um cuidado. A delegada já te disse isso no privado, Aline, quando nós conversamos antes da live. Sim. A doutora Emanuele, da Delegacia da Mulher, aqui de Curitiba, Paraná, que trabalha lá na Casa da Mulher Brasileira, é um exemplo de delegada de seriedade, de competência, de amor e de justiça, e incorruptível, tá? Te falei isso ou não te falei, Aline? Falou, Então, isso me trouxe muita tranquilidade para saber que tanto assim é que eu não falei com a doutora Emanuele, do qual eu conheço, me dou muito bem, respeito muito, é minha colega de instituição da Polícia Civil do Paraná, porque eu também sou delegada de polícia, e saibam que é uma pessoa assim de extremo respeito e não se deixa influenciar por pedido de qualquer um. Tanto é que eu não vou falar com ela antes de toda a investigação da parte dela terminar. Ótimo. Então é isso, delegada. A gente está agora nessa fase, né? Esperando que a gente agora está nessa fase de reapresentar o caso na corte, né? Eles estão trabalhando brilhantemente. Todos os dias eles estão comigo me fazendo questionamentos, me pedindo informações. Eu sinto que o caso está andando. A gente tem essa questão agora do financeiro, que é valor para pagar. Você tem que entender assim. Um advogado do nível, né, Gente, eu vou pedir licença, porque eu não quero tossir aqui muito e eu tô me recuperando de uma restrição de 48 horas de fala, como eu avisei no começo da live. Vou só pegar mais água, já volto. Tá. Então, o que... Aline, como que tá a situação do Marcos, da Heloísa hoje? Você sabe? Não faço ideia. Porque ele tá solto, né? Ele tá solto, mas eu não sei, não tenho informações a respeito disso. Mas eles estão junto, porque eles voltaram, né? Ela se reconciliou com ele depois, né? Sim. Quando ela rompeu comigo, ela já retornou com ele. E ela nunca mais procurou você? Nunca mais. Nunca mais. E a Lívia, como que tá hoje, Aline? Ela tem... Eu vou dizer para vocês, delegada, o processo, Ana, de acompanhamento terapêutico que a polícia deu para a Lívia e para mim foi indispensável. São profissionais completamente preparados. E o Estado pagou tudo ou você está pagando? Não, o Estado forneceu tudo. O advogado que te apoia o processo de tratamento psicológico. Inclusive, delegada, o Estado da Flórida reconheceu a Lívia. Eu tenho um documento da Flórida, do Estado da Flórida, reconhecendo a Lívia como uma vítima de abuso. Nossa. Sim. E eles deram todo... Eu vou dizer para você que a evolução da Lívia nesse processo traumático, só para você ter uma ideia, algo que eu vou abrir que eu acho que não abri ainda. A minha mãe tá aqui me olhando porque ela fica toda emotiva falando sobre isso. A Lívia teve um processo de emagrecimento drástico depois do abuso. Ela entrou num processo de depressão. Tá? Poucas pessoas
sabem disso, eu não tinha, acho que é a primeira vez que eu tô falando isso em público. Eu tenho fotos que eu posso mostrar. Ela perdeu em torno de 6 quilos. Para uma criança Meu Deus, de foi, 6 anos. foi grave. Uma criança de 6 anos perder 6 quilos, A gente. Pensa no tamanho do trauma. A terapeuta explica que ela relacionou a boca para comer com o abuso. E ela simplesmente se negava a comer. Meu Deus, que dó, gente. Pele e osso, eu vou te mandar uma foto, é um pouco assustador. Ela ficou pele e osso, assim. Ela ficou assim, ela deitava no sofá, ficava olhando para cima. Ai, meu Deus, eu que sou mãe de 2 filhos, gente, é muito trágico. Traumático. O abuso sexual, gente, ele deixa marcas de espírito, deixa marca na alma da pessoa. E isso é um tratamento muito... Há tratamento? Não é a curto prazo. E aqui, e veja, mesmo a criança sem ter o entendimento que nós temos do que é o abuso, ela não tem o entendimento certo e errado. Mas mesmo assim, a alma continua refletindo esses abusos. Observar algo, delegada, que eu posso falar, eu sou jornalista, eu entendo o poder que a mídia tem sobre isso, certo? Eu me calei por 1 ano, eu nunca trouxe eu não usei a mídia para falar sobre esse sofrimento, para expor a Lívia, para falar, para expor pastor ou igreja, nada. 1 ano eu me calei. Eu falei, Deus vai fazer a justiça, a polícia está investigando. Eu só vim a público falar o que de fato aconteceu, porque uma injustiça aconteceu por falta do apoio de muitas pessoas. Exato. Então eu entendi que era a hora, mas eu nunca expus o que ela estava passando. Eu nunca... Sabe como que a gente conseguiu trazer a Lívia de volta, além da terapia? A terapeuta me indicou, por que você não dá um cachorrinho para ela? E aí foi quando, então, nós compramos um cachorro para ela. E aí, eu e minha mãe, com esse cachorro, o que a gente começou a fazer? A gente dava o cachorrinho para ela no colo e vinha com um prato de comida. E aí a gente dizia, filha, o seu filhinho tem que ver você comendo. Daí eu dava ração pro cachorro e dava comida para ela. Foi assim, eu não sei nem te falar. Foi uma virada de chave radical. Fica essa dica também. Olha, como animal de estimação pode ajudar nesse processo de reconstrução de terapia. A Lívia, ali naquele momento, ela começou a voltar à vida. Ela começou a voltar à vida, ela começou a reviver, ela começou a se alimentar. E aí ela dizia, mãe, tá na hora de dar comidinha pro cachorro. Então tá na hora de você comer também. E ali ela voltou a ganhar... Começou a se alimentar. A entender que a boquinha não era... Vou deixar bem claro aqui que a boquinha da criança, da Lívia, não era um instrumento para outras coisas. E eu também alimento. Coisa que eu nunca falei para ninguém, que é muito forte, que foi um processo assim bem duro para nós. Muitas vezes a gente, muitas não, eu vou até numerar. Eu acredito que foram 3 ou 4 situações da gente encontrar a Lívia chorando e a gente perguntar, filho, o que está acontecendo? Ela falou, mãe. Porque a gente, como cristão, e prega a palavra até dentro de casa, ela tem entendimento, né? De céu, de inferno. Então, 2 vezes ela falou, mãe, eu vou para o céu? Eu falei, claro, filha. Daí ela falou, mas mesmo ele tendo feito isso comigo e colocando isso na minha boca, eu falei, vai, filha, porque a culpa não é sua. Não é sua. E uma outra situação que aconteceu uma vez também, ela disse assim, mãe... Desculpa. Ela falou assim, mãe... Ela falou assim, mãe, eu não consigo parar de pensar nisso. Eu falei, o quê, filha? Eu não consigo parar de pensar que eu comi um pipi. Então, isso foi bem traumático para nós. E eu quero... Nós estamos falando aqui de sexo oral, no Brasil também chamado de felação. Então, quando alguém falar em felação, você já sabe o que é. Por que eu estou falando sobre isso hoje, delegada? Que é importante. E aqui no Brasil também é crime de estupro, tá? O sexo oral também é crime de estupro contra a criança, tá? Só para vocês entenderem. Não é só nos Estados Unidos que é estupro, no Brasil também. E eu, nesse momento, eu fico desesperada sem saber como lidar com isso, né? E eu procurei a minha pastora Ana, né? Imediatamente falei, pastora, ela disse isso, o que eu faço? Ela, calma, respira. E tudo isso que eu falo é importante deixar claro que tudo isso a gente tem
provas, não tô criando nada, não tem nem por que fazer isso. São relatos do que a gente está vivendo dentro desse processo, né? E nesse momento eu relato, a minha mãe tá falando aqui, muitas vezes a gente andando de carro e do nada ela, mãe, eu nunca mais vou ver minha amiga Anne, porque era amiguinha dela, melhor amiga dela na época e tudo. Então, filha da Heloísa e do Marcos. isso. Que idade a outra menina tinha, a filha deles? Era acho que 10 meses a mais, 1 ano a mais que a Lívia. Então tinha mais ou menos 6 anos. A sua filha tinha 5, a outra tinha 6, eram amiguinhas. Sim. E ela sentiu a falta dessa amizade devido ao afastamento. Muito. Para você ter uma ideia, agora quando ela fez aniversário que nós viajamos, nós estávamos aqui falando sobre o que nós íamos fazer no aniversário e ela disse assim para mim: mãe, você já falou com a tia Heloísa para trazer a Anne e para a tia Larissa trazer a Maria, as minhas 2 melhores amigas? Eu quero minhas amigas no meu aniversário. Ou seja, ela não vê, ela não consegue entender a dimensão. E aí ela mãe, mas ele não vai vir, né? Eu falo, não, filha, claro que ele não vai vir, lógico que não. Então você vê ainda uma inocência nela. De achar. A criança não tem noção de certo e errado. Não tem. Ela ainda vê, assim, você vê uma inocência nela de acreditar que ela ainda vai ver a amiga, que ela vai ter ainda relacionamento com a amiga, entendeu? Aline, desculpa perguntar, né, não sei. Você, nesse processo todo, em algum momento, foi investigado algo com relação ao abuso dele perante os filhos? Perante a filha? Eu não posso falar muito sobre isso, porque está seguindo em segredo. Mas teve sim uma denúncia em relação a isso, mas aí eu até incentivaria a delegada, se quiser marcar uma live com a Ana da Fundação, ela tem autoridade e liberdade para falar sobre essa outra denúncia que a Hope, junto com a polícia, está investigando. Aline, eu não tenho contato da Ana, mas você pode me passar depois. Gente, nós vamos trazer aqui todo mundo que desejar. Nós não forçamos a pessoa a estar aqui. A Aline sabe, nós estamos num processo aí de conversa de 1 mês até ela decidir trazer essa situação. Não foi de agora. As pessoas são livres para trazer a sua experiência como vítima ou de seus filhos, ou seja, a Aline aqui como vítima indireta e direta de outros fatores, né, que aconteceram no pós. Então, assim, todo mundo que desejar, nós podemos agendar, nós temos uma procura bastante grande, mas nós vamos agendar todo mundo que desejar. Cada um pode trazer aqui a sua versão, só não pode mentir. É isso que eu peço gentilmente. E aí a Aline está trazendo aqui para vocês com transparência, sem nenhuma falsidade, está trazendo, inclusive, dados já oficializados pelo processo dos Estados Unidos. E nós estamos divulgando aqui imagens e informações trazidas pela nossa mídia. Então, o processo ainda está lá, ele foi solto, mas continua sendo investigado. Exato. Semana passada, inclusive, eu publiquei o áudio, né, que do pai do Marcos Grubel, falando para um outro pastor que, olha, não teria sido estupro, e sim apenas sexo oral. Delegada, esse áudio é do Luiz Hermínio, não é do pai. Não é do pai, é do Luiz Hermínio. Obrigado pela correção, você tem razão. É de um pastor conversando com outro pastor, é isso, né? Isso, exatamente. Ele tá, pelo que nós entendemos, é um pastor de Minas Gerais que está confrontando o pastor Luiz Hermínio sobre cadê o apoio à vítima? Que vocês se preocupam só o gospel com o Irineu, é porque esse confronto aconteceu, delegada, quando o pastor Luiz Hermínio, ele divulga uma live do Irineu falando que o filho é inocente, que é uma mentira. E aí esse pastor, que eu não sei qual é o nível que ele tem de relacionamento com o Luiz Hermínio, eu não sei qual é o nível de intimidade, mas ele tá assim muito nervoso, falando como é que você tem coragem de fazer isso? E tá questionando e tal e tal. E é quando então o Luiz Hermínio tem essa fala que nos entristeceu muito, né? Nossa, gente, é chocante ele não conhecer minimamente a lei brasileira. Eu vou antes de falar, era só ler o Código Penal 213, gente. Põe na internet ali, joga, você vai ver. Tem pessoas falando, mas a live foi aberta e não tem nada. Gente, não muda nada a live, não muda nada o áudio inteiro ou o áudio cortado. A fala
é a mesma, não muda. Ele falou essa barbaridade e a gente, como família, se sentiu extremamente abusada emocionalmente, revoltados. Porque quando eu ele me senti revoltada com a tamanha ignorância dessa fala. Aí, agora as pessoas tentam amenizar, dizendo, mas a fala, o áudio inteiro ameniza. Não ameniza, não muda nada. Ele no final dizer, mas se tivesse passado a mão seria abuso. Isso não muda. O que importa é a fala quando ele fala que não é estupro. Isso desmerece as vítimas. Como se não tivesse tido uma consequência. Um ato que gerou uma consequência com um dano psicológico e psiquiátrico incrível para o resto da vida. Se Deus quiser, em nome de Jesus, não será no caso dela. Mas eu, como trabalhei com muitas vítimas de estupro, inclusive crianças, gente, é muito forte isso. Pra gente eu sempre tive uma admiração. Eu entendo que a liderança, ela tem voz nisso, até mesmo para trazer prevenções dentro da igreja. Eu entendo que esse pode ser o nosso novo propósito, trazer informação, evitar que outras crianças sejam abusadas, ensinar os pais a ouvirem os seus filhos, dar credibilidade aos seus filhos, sabe? Então, aí quando vem uma desinformação dessa de uma liderança tão forte, me deu um desespero. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Entendeu? Não tô falando que ele tá apoiando, mesmo ele tendo colocado o vídeo e tudo mais, mas é sobre essa situação específica, a falta de informação. É isso que nos trouxe. Mas já falando aí, que você fez a colocação do apoiando, né? Enfim, essas pessoas, Tati, até quero perguntar, que são, né, entre aspas aqui, são coniventes ao que o Marcos estava fazendo, que sabiam do que ele estava fazendo, elas entram como cúmplices, alguma coisa dessa forma no processo? Gente, assim, tudo vai depender da legislação americana. Eu vou falar o que acontece no Brasil. Nesse caso, veja bem, existe duas situações. Envolve criança, não envolve criança, tá? Imaginem vocês um estupro de uma pessoa adulta, maior de 18 anos. Até 4 anos atrás, aqui no Brasil, era de ação penal pública condicionada à representação. Então, quando uma pessoa adulta, com 18 anos ou mais, era abusada sexualmente, ela precisava ir para a delegacia e representar. O que significa dizer? Significa dizer que a vítima tinha que decidir começar a investigação. O delegado, a delegada, não podia, até poucos anos atrás, começar essa investigação mesmo sabendo que ela foi estuprada. Porque dependia dela. A lei obrigava ela a representar. Então, diferente de criança. Criança menor de 14 anos, criança é até 12 anos. 12 anos já é pré-adolescente. A lei brasileira traz que, isso no artigo 217A do Código Penal, é o estupro de vulnerável. Menor de 14 anos, qualquer que seja o estupro ou ato libidinoso, né? Ou seja, conjunção carnal, felação, sexo oral, passada de mão em alguns locais, dependendo da situação, vai ser estupro de vulnerável. E aqui, independer da representação da criança ou do responsável, ou da mãe ou do pai. É ação penal pública incondicionada. Então, só para vocês entenderem, não é que o pastor se omitiu para essas situações, mas talvez o pastor e a pastora que atenderam essas mulheres adultas, outras vítimas, não instruíram elas de ir para uma delegacia de polícia e fazer essa representação, que é o ato jurídico que a lei exige. Então, o problema da conivência é de aconselhar vítimas maiores e dizerem, olha, não faça nada. O prazo para fazer essa representação na delegacia era de 6 meses da data do crime. Aconteceu o crime, a vítima maior de idade tinha 6 meses para ir para a delegacia e representar. Agora, se a Josi quiser, por exemplo, ela não pode mais representar. Conseguiram entender a diferença? Hoje não. Hoje é pública incondicionada. Ou seja, delegado ficou sabendo. A vítima maior de idade não quer representar, não quer se expor para aquele estupro. Ele é obrigado a investigar mesmo assim. Incrível isso.
sempre é obrigado a investigar. Sim. Uhum. Então foi exatamente assim. Agora as pessoas estão perguntando qual que é o próximo passo. A nossa dificuldade nesse momento é que nós vamos ter que pagar ele, porque agora a gente não tem mais a representatividade do Estado. Agora é pago. A gente vai pagar pela reorganização e reconstrução do caso para ser reapresentado. Então, ele nos pediu hoje, aqui nos Estados Unidos, um caso com um advogado da estirpe dele, do nível dele, é 80, 90 mil dólares. Ele falou, Aline, eu vou reduzir esse custo o mínimo possível, porque... Meio milhão no Brasil, gente. Eu vou reduzir ao mínimo para você, porque eu quero te ajudar nesse caso. Então, ele nos pediu 32.500 dólares, né? E aí ele pediu, mas tenha já uma reserva em torno de 5 a 6 mil, porque nós vamos ter aí, no meio desse processo, alguns custos, né? Então, Aline, e tá rolando uma vaquinha sobre isso, não tá? Está rolando uma vaquinha sobre isso. Vamos falar sobre essa vaquinha? Quem quiser ajudar a Aline, a família dela, a continuar essa investigação lá nos Estados Unidos, pode ajudar. Como é que faz, Aline? Primeira coisa que eu quero deixar claro, nenhum dinheiro está vindo diretamente para nossa conta. A gente fez isso, somente aceitamos essa opção vindo da Ana, presidente da fundação, que se colocou à disposição. Porque em tempos que nós estamos, delegado, o que nós não queremos é qualquer tipo de situação que venha trazer qualquer dúvida em relação ao objetivo desse valor. Então, nós aceitamos fazer a vaquinha desde que a fundação tivesse a administração total disso. Ou então, seja, você não vai gastar dinheiro dos outros. Esse fundo é especificamente para o processo. Exato. Eu queria deixar isso muito claro, delegada. É só um cuidado realmente que eu quero ter, porque a gente está vendo tantas polêmicas em relação a essas vaquinhas no Brasil, né? Que eu falei, eu não preciso de nenhuma outra situação, a gente já tem muitos processos para viver. E a fundação, prontamente, Aline, a gente vai organizar, a gente vai fazer. Então, entra no meu perfil, tem o link tanto para doar pelos Estados Unidos como para doar pelo Brasil. Porque o link para doar nos Estados Unidos é em dólar. Aline, coloca Deixa aqui eu ver se eu consigo fazer. Coloca ali, digita ali para o pessoal já saber. Gente, já tem gente até digitando aqui também. Nisso. Eu acho que se tiver puder, aí ó, o pessoal já claro tá também até falar aqui, que então. esse perfil Prison Marcos Grubert não é meu, tá? São pessoas aí indignadas com o caso que alimentam esse perfil. Eu não tenho acesso a ele. Às vezes as pessoas entram em contato com esse perfil falando, oi, Aline e tal. E aí a pessoa que administra diz pra mim, as pessoas pensam que é você, não sou eu. Mas ele é a fundação que tá administrando esse perfil também não é da fundação. É terceiro, fake, Aline. Tá? São pessoas que estão indignadas com esse tipo de caso aqui no Estados Unidos. Tá? Ó, o perfil da Aline aqui no Instagram é @Aline Sampaio, Aline com H. Aline Sampaio, Aline com H, ok? Exato, exato. Então, coloca pra mim... ela já colocou aqui, ó, gente, o perfil. Você consegue... Valor mínimo de R$25. É pouco, 25, gente. Não, quem puder, ajuda mais. Nem tem valor mínimo. Eu acho que ele fala ali, a opção, mas você pode doar. Eu já recebi doação de 5, de 10... Gente, eu falo assim, tem gente que fala, Aline, eu doei, ó, o Edgar colocou ali, ó. Você pode fixar esse comentário do Edgar, delegada? Pessoal que me apoia, se puder fixar esse comentário do Edgar, Alito, por favor, fixa ali, ó, tem ali, ó, já tá fixado. Obrigado, minha gente, obrigado, pessoal que dá apoio aqui pra gente. Então, é importante a gente falar isso, que a gente entendeu, delegada, nesse momento, quando a fundação conversou com meu esposo ficou, sabe que homem tem mais essa questão do orgulho e tal, e a gente falou assim, gente, não tem orgulho que vença o desejo de fazermos justiça pela não tem orgulho que vença. Exato. Deus nos honrou até aqui, nós não passamos nenhuma necessidade, mesmo eu rompendo o meu trabalho imediatamente, porque eu não queria estar no meio gospel, nesse momento vivendo tudo isso, por uma questão de proteger a minha filha e por ter mais tempo com ela, me dedicar 100% do meu tempo a ela. Eu saí da minha profissão, cumpri ainda algumas agendas, mas Deus supriu, delegada. Não passamos nenhum tipo de necessidade. Meu esposo Aline, trabalhou Deus também. É incrível, Jesus é incrível. É um pai mesmo. Mas aí o pai, ele dá graças para as pessoas. Sim. Mas aí graças, segundo nossos bispos, são graças, são favores imerecidos. Isso eu aprendi na minha igreja.
E se ele é pai, e se você entende essa paternidade, peça. Porque o pai faz favores para os seus filhos, mesmo que eles não mereçam. E nesse caso, vocês merecem, Aline, vocês merecem. Obrigada. Então, que você continue sendo suprida por Jesus. Amém. E a gente quer agradecer o apoio de todo mundo. Eu quero, de novo, falar, é muito importante as pessoas entenderem, a nossa luta não é contra a igreja, a nossa luta não é contra pastores, a nossa luta não é contra nenhuma personalidade do meio gospel. A nossa luta é contra uma pessoa que está sendo acusada de ter cometido algo terrível contra a minha filha. A nossa luta é uma luta também espiritual. E a gente quer contar com as orações de todos vocês e também com a colaboração. Tá? A gente já tem recebido tanto apoio. Eu vou dizer assim, delegada, eu falei, gente, eu não vou saber lidar com pessoas contrárias. Se eu falar para você que desde o início dessa exposição, se eu tive 4 ou 5 pessoas que se levantaram para falar algo contra, foi muito. 99% é apoio. É pessoas contando as suas histórias, é pessoas contando as suas verdades, as suas frustrações. Então, isso já me mostra que a gente está no caminho certo, né? Isso já me mostra. E se eu posso fazer algum apelo aqui, é dizer de novo, gente, eu não quero expor ninguém, eu só quero que as pessoas falem aquilo que sabem, exponham aquilo que sabem, se posicionem, né? Que nós temos uma criança que está esperando justiça, que ela ainda não sabe que a Lívia ainda não sabe que o Marcos foi solto. A gente decidiu preservar ela dessa informação. Nós nos mudamos, trocamos de casa por um direcionamento da terapia, para trazer, para ela se sentir mais segura, porque na casa anterior era um ambiente onde ele frequentava, né? Onde ele estava. Então, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para a gente trazer mais segurança para ela. Então, nesse momento, a gente não quer que ela saiba disso. Então, eu falo assim para o meu esposo, nós estamos correndo contra o tempo. Nós queremos que ele, né, que seja feito justiça, para que a gente possa dizer para nossa filha de novo, como naquele vídeo que eu postei, quando eu dou a notícia, ela estava muito, eu sempre me perguntava, mãe, ele não vai ser preso, ele vai ser preso, mãe, o que vai acontecer? Porque ela entende a responsabilidade que ela tem. A gente teve que explicar para ela, que é para que outras crianças não possam sofrer a mesma coisa, né? Para a gente proteger as crianças. Então, a gente trouxe para ela uma mensagem de que ela é uma criança que veio para trazer justiça, né? Para trazer proteção. Revelação. Exato. E ela entende isso. Lembrando que ele está solto, né, Tati? E não se sabe mais de Heloísa, mas né? O importante é que a investigação continua, né? E nós temos esperança que seja feita a justiça. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. A Andréia aqui comentando, cantores gospel que recebem fortunas em seus shows. Temos que pedir apoio de valores para... ela não é nada o valor de 150 mil. Então, aqui tem muitas mensagens de apoio a você, Aline. Muito, a sua família, Aline. Isso me emociona muito. Sabe, Aline, eu vou te contar uma coisa aqui, revelando a parte espiritual, como é muito forte. Nesses anos que eu trabalhei com homicídios, eu trabalhei quase 5 anos só com homicídio e aborto e feminicídio. Trabalhei com criança estuprada, quase 3 anos, com adolescente infrator, com delegacia da mulher. Trabalhei no interior fazendo de tudo. Trabalhei como chefe de cadeia pública com 120, 130 presos por anos. Nada foi pouco tempo. Eu digo o seguinte, a parte espiritual me salvou muitas vezes. A divindade me salvou muitas vezes. Eu digo Jesus mesmo, tá? Independente da sua religião, você que está em casa. Eu tive uma restrição na segunda-feira de fala de no mínimo 48 horas. A médica ontem não tinha me liberado para falar hoje. Eu não sabia se eu ia acordar com voz. E eu cancelei todos os meus compromissos, segunda, terça, quarta. E hoje era a recomendação de cancelamento dessa live. Eu falei, não. A live é sagrada, porque mexe com vítimas. Quando nós falamos de vítimas, eu vi muitas vítimas. Não posso me calar. Eu não posso não ver o que eu já vi. Não ouvir o que eu já ouvi. Não desaprender o que eu já aprendi. Não ter as experiências de novo, mas as experiências eu já tive. Então não dá para voltar atrás. Não dá para apagar a memória e eu não quero esquecer. Então eu falei, Jesus, se tiver que ser, me dê um pouco de voz para a gente conversar.
E a voz tá sumindo, mas eu ainda tô aqui firme com você, Aline. Obrigada, E delegada. quero te dizer o seguinte, que você pode contar conosco para aquilo que for. Tem muitas perguntas, vou passar aqui rapidamente as perguntas. O pessoal que mandou pergunta aqui no pontinho de interrogação, mas nós tivemos muitas outras perguntas, questionamentos. Eu não quis te interromper, né, Ana, para a gente também não ficar... Até porque eu acho que durante eu fui respondendo muito das perguntas. Isso, exato. A gente vai você foi fazendo ótimo. adendos pequenos, né, Tati, para também não interromper. Então, a gente mais escuta do que... E lembrando, né, Tati, que infelizmente esse caso da Aline, né, envolveu as pessoas da igreja. Então, por isso também essa polêmica, né, essa complexidade, essas mensagens todas com relação à questão da igreja. Infelizmente, então, era impossível não tocar nessa questão, né, Aline? Então, como a Aline falou, ninguém aqui está contra a fé das pessoas, está contra a igreja. Contrário, né? É que ela tem apoio da fé e da igreja até hoje. Ela delegada, até eu hoje. não teria vencido se não fosse Jesus comigo, segurando na minha mão. É sobre isso, né, Aline? É sobre a nossa fé, a nossa esperança. Não é né, em Deus. contra a igreja e contra o corpo de Cristo. Pelo contrário, eu estou aqui para fortalecer a tua fé e para dizer que nós não podemos colocar as nossas expectativas em pessoas. Nós precisamos levantar bezerros de ouro. Nós precisamos colocar a nossa expectativa em Cristo. É necessário nós estarmos dentro de um contexto, de uma igreja, para nós sermos alimentados espiritualmente. Isso. Mas é importante nós entendermos que aquele pastor que está no altar, mesmo que ele esteja pregando e ele esteja sob pecado, a semente que ele lança vai frutificar dependendo do terreno que está recebendo. Exato. Não é sobre a vida dele, mas ele está sendo uma ferramenta, ele não deixa de ser uma ferramenta. Então, não é sobre o pecado dele, é sobre o que você está recebendo. Eu vi um vídeo que a Ana Paula Valadão postou sobre uma pregadora falando sobre isso, sobre se você está preocupado que o seu pastor está em pecado, né? Então eu quero te deixar essa mensagem, que o que importa é a semente que ele está semeando e o terreno em que ela vai cair. Cara, isso trouxe uma revelação profunda. Gente, inclusive nós temos uma passagem bíblica da parábola das sementes. Muitas sementes o vento leva e caiu em pedras e não frutiferou. Muitas sementes foram lançadas ao vento e acabaram morrendo pela seca. Muitas outras encontraram terreno fértil e frutificaram. E isso, o terreno fértil é o seu coração. As parábolas são lindas e mesmo depois de 2000 anos nós continuamos entendendo a palavra. Eu estou fazendo, inclusive, depois de velha, Aline, deixa eu te contar, a Ana já sabe. Eu sou mestre em Direito Criminal, voltado para experiências penais. Sou especialista, fui professora por muitos anos, universitária, fui professora da Escola Superior de Polícia Civil até ano passado. E agora, depois de velha, esse ano eu fecho 30 anos de contribuição da Previdência, só para vocês terem noção. Eu passei a fazer esse ano uma especialização, estou fazendo uma especialização em teologia pentecostal. E tenho aprendido muito sobre a inspiração dos nossos queridos escritores bíblicos, autores bíblicos que foram inspirados pela palavra. Então, assim, eu deixo aqui meu entendimento mínimo disso, da palavra bíblica, e você continuou sendo uma mulher bíblica, uma mulher sábia, uma mulher honesta, uma mulher que não se deixou abalar pela fé, continuou intacta. Intacta. Busca até hoje, embora no meio de uma tragédia, está ressignificando essa situação com a sua filha. Mas eu acho assim, incrível. Esse lugar que eu não encontrei sozinha. E eu vou de novo falar. Eu tive um apoio, um círculo de apoio com as minhas amigas importantíssimo, de pessoas, né, que me deram apoio emocional. Quando eu estava ali caindo, elas me levantavam. Quando eu não sou forte 100% do tempo, né? E aí, é muito importante falar, pastora Ana Moritz, pastor Paulo Moritz, foram pessoas que nos colocaram no trilho daquilo que era
importante. Nossa conexão com Deus, a nossa profundidade com Deus, não trazer justiça própria, não aceitar qualquer tipo de inverdade ou meia-verdade, andar nos trilhos que, se a gente caminhasse por esse caminho, nós tínhamos o entendimento e a certeza de que a justiça seria feita. Exato. Então, a gente não negociou isso. Não negociamos isso. Perfeito. Por mais que a verdade seja difícil, que a verdade seja dura, a gente caminhou nisso. Pastor Rafael querido diz o seguinte: a proposta não pode ser maior que o propósito. Nossa. É forte, né? Pastor Rafael querido, pastora Diana querido, né? São os nossos bispos, a bispa de querido, e eles falam exatamente que a proposta não pode ser maior que o propósito, que nós temos que ter foco e nós temos que fazer escolhas, e essas escolhas definem quem nós somos. Exatamente. Exatamente. Muitas pessoas não entenderam muito a minha postura quando eu dei entrevista no canal da Fontinelli, porque muitas pessoas não conseguem entender a graça de Deus sobre a nossa vida, né? A graça de Deus no entendimento, no propósito. O que eu vou fazer com tudo isso? Adianta eu vir aqui, delegada, fazer uma live contigo chorando, gritando e berrando e não trazer informação, não trazer seriedade para o caso, não trazer entendimento? Não adianta. Com certeza, Aline, você foi tomada e é tomada frequentemente pelo dom do Espírito Santo, que te dá a serenidade, que logo no início te deu visão, te deu serenidade. Amém. E você, mesmo assim, passou tudo isso para a igreja, para que a tua igreja soubesse disso. Então, você está de parabéns. Eu não faria diferente de você. E quero aqui fazer as perguntinhas só para a gente poder concluir. Vamos lá. A Luluzinha disse, eu não sei se até ela já não se despediu. Nos Estados Unidos não tem pena de morte, porque aqui no nosso Brasil não tem pessoas que faz ambos. Não sei exatamente, Luluzinha, o que você quis dizer. No Brasil não tem pena de morte. Tá? Uhum. Essa é uma questão jurídica, inclusive que eu e o delegado Xerifão, delegado Tito, meu marido, somos bastante... analisamos sempre essa situação, mas depende do Congresso Nacional aqui no Brasil. Outras perguntas, então, só para não deixar de responder. Quem igreja na América que a doutora se referiu? Pessoal da Tias do Zap, Naná, nós estamos aqui, a igreja é a Igreja Alcance. Tá bom? Não estamos contra a igreja, ao contrário, a igreja é uma corporação muito maior do que essa situação, né, Aline? Sim. Muito maior. E a gente não está aqui em nenhum momento induzindo pessoas a deixar as igrejas, pelo amor de Deus, gente. A Igreja Alcance tem uma história, né? Então é importante a gente o quê? Esperar que façam aquilo que eles precisam fazer, né? Que até os próprios membros cobrem o posicionamento da igreja. É isso que a gente precisa. A gente não precisa... É importante a gente ter esse discernimento, né? Isso aí, isso aí, você disse tudo. Aqui ainda outras perguntas. Gostaria de saber da mãe se ela tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores de Marcos antes do acontecido com sua filha. Já? Se eu soubesse disso, jamais eu teria permitido minha filha ir lá. Nunca. Outras pessoas pediram isso também aqui, tá? Quando é que o Tom vai ser eleito? Quando sai a eleição do Tom? Gente, parece que vai ser em agosto a eleição. Gente, entrem no meu perfil. Acho que a Clívia, se tiver online, pode responder quando que é. A Clívia está aqui nos Estados Unidos, ela acompanha bem esse processo do Tom. Ele vai agora, funciona assim, em agosto é a eleição e ele assume em janeiro. Então, até tem uma questão nisso, que ele pode me representar, mas se ele assume, aí passa para outra pessoa cuidar do meu caso, porque ele não pode ter envolvimento com nenhum caso em particular. Né? A Marina que pediu, a Alcance usou o dinheiro para beneficiar o Marcos e a Aline, não? Que é isso, gente. Não sabemos isso, não estamos entrando na contabilidade da Alcance. Acha que ela está mencionando, delegada, na questão da Alcance Curitiba ter enviado uma pessoa para ficar com a Heloísa por 17 dias.
E sim, isso foi pago pela Alcance Curitiba. Ah, que bom Isso, que você já não, esclareceu. isso até a própria pastora Juliana já Já mencionou. afirmou. Sim, sim, sim. Então tá aí respondida a sua pergunta. Obrigada, Aline. Aqui finalizando então. Delegada, crime de abuso prescreve? Conheço um caso antigo. Gente, eu também conheço muitos, mas prescreve em 20 anos. 20 anos. Ainda, tá? Como que a gente vai proteger nossos filhos se o nosso presidente é um ladrão, ele protege os bandidos? Gente, aqui entra na esfera política. Eu gostaria muito de falar da esfera política, porque eu sou realmente pré-candidata a vereadora em Curitiba. Mas eu vou me ausentar desses comentários para não gerar polêmica. Nós estamos falando de um assunto aqui Delicado. de abuso sexual, independente de partido político, de sigla política. Então, eu vou me ausentar de fazer qualquer comentário sobre isso, tá bom? Mas quem desejar pode ver no meu Instagram o que eu acredito quanto a isso. Não dá para ouvir a Aline, agora já foi resolvido. E agora o que vai acontecer com o abusador que está solto, ele continua sendo investigado, né, Aline? Exato. Vamos esperar agora a justiça. Uma investigação particular, que nós estamos pagando isso, né? Junto com a nossa comunidade brasileira que está nos ajudando. E assim que nós estivermos com o processo pronto, ele vai ser reapresentado. É isso aí, gente. As perguntas aqui do motivo de interrogação já foram respondidas. Muitas outras perguntas foram feitas durante a live. Nós não vamos conseguir vencer todos os comentários, graças a Deus. Foi uma live que vai ficar salva. Para você que ainda está aí, eu peço que assim que eu publique, se puder, deixar um comentário de como foi a live, se você gostou, se você mudaria alguma coisa, se você acha que as perguntas faltaram alguma coisa, qualquer comentário deixe. Isso valoriza eu, a Ana, que estamos aqui, e sempre os nossos convidados. Hoje é a Aline, né? Mãe da Lívia. E se você quiser compartilhar essa live, você também pode encaminhar. Já estou publicando em seguida, em 10 minutos, ela já estará aqui no perfil @delegada Tatiana. Tatiana tem um H, T-A-T-H-I-A-N-A. Sigam nossos canais. Ana, deixa teu canal aqui também. Tati, também lembrando que as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que veem depois a live, né, e conhecem pessoas que foram vítimas de crimes, pessoas que querem falar conosco, podem nos procurar, procura a delegada Tati, né, para que a gente possa trazer aqui, compartilhar as histórias, fazer com que as histórias se propaguem sim, para que as pessoas fiquem em alerta, para que todos possam, de alguma forma, se proteger. Essa também é a nossa função aqui. E teve uma pessoa, Tati, que deixou um filme como indicação para que nós possamos assistir. Chama Som da Liberdade. Eu não assisti esse filme ainda e vou fazer questão de assistir. Obrigada pela indicação. É a participação das pessoas aqui com a gente também, né? Isso. Gente, isso mesmo, o Som da Liberdade. Muito pessoal, você viu, né? Assistir esse filme. Então, vamos todos assistir esse filme. Gente, muito obrigado por todos vocês nos acompanharem. Aline, eu vou pedir que você deixe teu perfil. Fale novamente ali, ó, pessoal, a vaquinha que está rolando em apoio à Aline lá nos Estados Unidos. Nessa situação da investigação e do processo, lá o sistema é diferente do que aqui no Brasil. Então, não deixe de colaborar. Se você pode com um pouco, doe um pouco. Se você pode com mais, doe mais. Se você não pode, não tem problema, você ajuda em oração. Problema, você continua sendo abençoado, né? Meu arroba é Aline Sampaio, Aline com H. Eu não sei se vocês conseguem deixar o link dessa live com a vaquinha. Isso seria bem interessante. Eu vou deixar. Vai ficar o link da vaquinha do Brasil, salvo aqui. Isso. Muito obrigada. E a gente, de coração, a motivação para essa live é isso. Que a gente possa, com a ajuda de vocês, com a ajuda de vocês, vamos juntos fazer justiça. E muitas pessoas me chamam dizendo, delegada, que a história da Lívia e a justiça pela Lívia vai trazer sentimento de justiça para elas que não tiveram coragem de falar. Então, a gente não está falando de uma vítima, a gente está falando de milhares de vítimas. Mais pessoas do que vocês imaginam já sofreram algum tipo de abuso sexual. Nós precisamos cortar
cortar esse cordão, esses ciclos de violência. O demônio auxilia os crimes de abusos sexuais infantis, velando, não dando lucidez para as pessoas que estão ao redor. Então, que todos que estão aqui sejam abençoados e sejam iluminados pelo Espírito Santo, independente se já sofreram algum abuso, se conhecem alguém que já sofreram algum abuso. Sigam nossas redes sociais, deem apoio para essa causa. Vamos dar luz e visibilidade para esse tipo de crime. Que ninguém sofra mais esse tipo de crime, porque é uma violação muito séria, muito profunda na alma, no espírito das pessoas. Aline, eu te agradeço. Agradeço ao meu Jesus por ter me dado voz hoje. Agradeço essa live, agradeço a vida de vocês. Amo a vida de todos aqui. E que vocês sejam sempre iluminados. Ana, obrigado por estar aqui conosco. Você também sofreu uma doença séria, né? Um tratamento sério. Também está aqui hoje. Sigam o Instagram da Ana, ela não falou, mas é Ana Paula _ Argenton. Sigam ela também, né? Eu agradeço, Tati, nessa proteção, né? Agradeço imensamente também a oportunidade de estar aqui. Amo escutar o que você tem para nos falar também, viu, Tati? Obrigada, Aline. E, Aline, quando você vê a Carol novamente, por favor, dê um abraço nela por mim, um abraço bem apertado. A família da Carol é muito, muito importante aqui em casa para nós. Uma família muito querida e muito abençoada também. Mande um beijo apertado para ela, por favor. Vou fazer isso. Muito obrigada. Gente, é isso daí. Eu já vou publicar a live, vai estar a vaquinha. Comentem, por favor, vocês que passaram aqui. Aline, se despede do pessoal. Meu muito obrigada. Continuem em oração. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que Deus possa estar aí trazendo lucidez, trazendo entendimento, para que a gente possa seguir nesse caminho. Deus, nós queremos te agradecer profundamente, porque o Senhor é o nosso Rei, é aquele que designa todas as coisas, que traz luz à escuridão. Que o Senhor seja sempre o Rei dos nossos corações. Em nome de Jesus. Aline, amém. Eu recebo sua palavra. Muito obrigado. Amém. Amém. Fiquem com Deus, gente. Ótimo. Obrigada, Tati. E desculpa meu estado de saúde hoje. Me desculpe, tá tossindo aqui, enfim, me perdoe. Eu também tossi aqui, tô rouca. Imagina essa voz horrorosa. Ali, minha voz já é feia. Agora, nesse estado, ela é muito pior. E tenho que fazer, mas tô sendo curada em nome de Jesus. Já estou curada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um beijo. Até semana que vem no programa Você, Vítima. O que fazer? Se você já foi vítima e quer trazer a sua história, entre em contato aqui no privado, no direct da minha rede, que nós vamos agendar a sua oitiva aqui, para que todos saibam e que a gente possa evitar que outros crimes como o seu, como o da filha da Aline, aconteçam. Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira, um beijo a todos.